Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Santo Alípio, que foi mais tarde bispo de Tagaste, atualmente na Argélia, conheceu Santo Agostinho como seu professor. Era professor e discípulo, aluno. De facto, foram grandes amigos. Agostinho o chamava de irmão de seu coração e compartilharam os erros da sua juventude, os pecados da vida liberal e depois também viveram juntos a conversão. No seu livro das Confissões, Santo Agostinho descreve esta situação do seu amigo, dizendo que era precisamente muito dado aos jogos circenses e aos jogos dos gladiadores. E então, neste livro das Confissões, diz que certa vez, encontrando-se com alguns amigos e com discípulos que voltavam de um jantar, apesar de resistir, foi arrastado por eles com amigável violência, está muito bem dito, foi arrastado com amigável violência para o anfiteatro, onde naquele dia celebravam jogos funestos e cruéis. Alípio aceita ir com estes amigos. Mesmo que arrasteis para lá meu corpo e o retenhais ali, podereis por acaso obrigar minha alma e meus olhos a contemplar tais espetáculos? Então ele assiste, dizendo: estarei ali como ausente e assim triunfarei deles, dos jogos e de vós. E efetivamente vai para o anfiteatro, que já fervia nas paixões mais selvagens, e fecha os olhos. E diz Santo Agostinho: oxalá também tivesse tapado os ouvidos. Porque em um lance da luta foi tão grande o clamor da multidão que, vencido pela curiosidade e julgando-se preparado para desprezar e vencer a cena, fosse o que fosse, abriu os olhos. Foi logo ferido na alma mais profundamente do que o próprio gladiador. Os gritos feriram e abateram sua alma, mais temerária do que forte. Inebriado do sangrento prazer, já não era o mesmo que ali viera. Era agora mais um da turba a qual se misturara, digno companheiro daqueles que para ali o arrastaram. Que mais direi? Continua Santo Agostinho. Contemplou o espetáculo, gritou, apaixonou-se e foi contaminado de louco ardor que o estimulava a voltar, não só como os que o haviam levado, mas à sua frente e arrastando os outros. Esta presunção, Santo Agostinho usa esta experiência para refletir sobre a fragilidade humana. E os que se consideram fortes, atenção, digamos, quando expostos às tentações, quantas vezes vamos ser infiéis à nossa vocação? Quantas vezes entre amigos, não, vou resistir, vou manter-me fiel a Deus no Senhor, sem faltar, e não, e como os amigos, perdo a minha força. Quantas vezes começo as minhas pesquisas no YouTube, estou calmo, não, nada, mas aos poucos a fraqueza vai entrando e aquilo que era um propósito firme acaba por desaparecer. Como dizer, isto é cuidado com as ocasiões de pecado, não é? Mas, enfim, digamos, a minha intenção ao ler este episódio tão interessante é mais a consideração que Santo Agostinho tem sobre os jogos circenses e os jogos dos gladiadores. Ele qualifica-os de espetáculos frívolos, de jogos fúteis, de jogos funestos e cruéis, de imundícias. São os nomes com que Santo Agostinho, digamos, julga este tipo de diversões. O que diria Santo Agostinho do nosso carnaval, dos nossos carnavais, que deixaram há muito de ser uma simples alegria popular? Sabemos todos, não é preciso, digamos, inventar nada. Ao lado dos desfiles, de toda a sua sofisticação, dos detalhes, dos disfarces, do esbanjamento do dinheiro, da ostentação de, digamos, de luxo, de vaidade, de despudor, há uma grande devassidão, onde parece que tudo é permitido. Nós sabemos que um baile de carnaval sem músicas picantes, sem danças sensuais e sem trajes diminutos das moças, não é um baile de carnaval. É como falar de cerveja sem álcool. O que é isso? Não é nada. E nós sabemos que o carnaval tornou-se mais outra expressão de uma sociedade paganizada que virou as costas para Deus.
uma ocasião de permissividade, de respeito, de degeneração. E não faltam, ultimamente, não faltam também, digamos, toda esta sátira, esta ridicularização dos símbolos religiosos contra a fé católica. O ano passado, acho que foi nas Canárias, um drag queen, esta realidade porque existe, mas não sabe bem o que é, disfarçada de Nossa Senhora da Candelária, padroeira da ilha. Um disfraz muito bem feito. E juntou com o disfraz o ambiente, não é? Digamos, é curioso, não é? Um drag queen nunca usaria fazer isto como o Islão, a vestir-se de Maomé, ou fazer troça dos muçulmanos, da sua maneira de atuar na mesquita. Não. É sempre contra a Igreja Católica. É normal. É a única verdadeira. Mas, como dizer, o Carnaval é mais outro elemento para atingir a religião católica. É sempre a Igreja Católica o alvo de zombarias, de provocações, de blasfémias. Sobretudo quando, digamos, as autoridades religiosas já não reagem, não é? E, de facto, pensemos que o Carnaval tem lugar nos países de profundas raízes católicas. E o Carnaval tem lugar sempre antes da Quaresma, os dias anteriores da Quaresma. Desaparecia a Quaresma, desapareceu o Carnaval. Ou, pelo menos, mudava de aspecto. Para nós, já digo, não é tentar convencer ninguém da malícia do Carnaval. É mais, como dizer, o que pensava, por exemplo, Santa Margarida Maria de Alacoque. Ela escrevia há 300 anos. Numa outra vez, no tempo do Carnaval, apresentou-se-me Nosso Senhor, após a Santa Comunhão, sob a forma de ex homo, carregando a cruz, todo coberto de chagas e ferimentos. Foi no tempo do Carnaval. O sangue adorável corria de toda parte, dizendo com voz dolorosamente triste: não haverá ninguém que tenha piedade de mim e queira compadecer-se e tomar parte na minha dor, no lastimoso estado em que me põem os pecadores, sobretudo agora. E quando lemos este tipo de pensamentos ditos por santos, palavras duras e fortes, mas naqueles tempos em que o Carnaval não é nada em comparação com as nossas imoralidades, escândalos, vícios e crimes, o que pensar? O que diria Santa Margarida Maria no século XXI? Digamos, o ambiente de Carnaval não é próprio de um discípulo de Nosso Senhor. O mundo quer viver não nas quaresmas, não interessam as quaresmas, quer viver nos carnavais. E quanta gente vive habitualmente no Carnaval? Quantos disfarçam sua personalidade através das redes sociais, mostrando que não são? Esta falsa imagem que mesmo a fotografia foi tratada por la inteligência artificial, porque a realidade não é assim tão bonita, não é? Mas isso, esta falsidade com a qual estamos a viver, quantos vivem neste Carnaval perpétuo? O católico vive contra a corrente. Tem a obrigação de fazer violência para viver a sua fé. São Paulo dizia: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. Já muitas vezes vos disse, fala aos filipenses, e agora volto a dizer-vos com lágrimas nos olhos, há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição. O seu Deus é o ventre. A sua glória está na sua própria vergonha. Não se preocupam senão com as coisas terrenas. Como dizer, este sentimento realmente de reparação. Isto é que deveríamos ter todos. Daí esta devoção das 40 horas. Uma devoção que começou há 600 anos, por um motivo totalmente distinto. Foi realmente em Milão, para pedir a Deus que atenuasse o flagelo da guerra que os oprimia. Mais tarde, esta devoção de expor 40 horas o Santíssimo, 40 horas porque aproximadamente o tempo entre a crucifixão e a sua ressurreição. Então, estas 40 horas, os capuchinos depois, nos tempos do protestantismo, aproveitaram para dedicá-lo nos dias que precediam a Quaresma. Porquê? Porque os protestantes faziam troça da Quaresma católica e abertamente comiam carne e faziam todo o contrário ao tempo da Quaresma. E os capuchinos dizem: olha, o modo de reparar, exposição do Santíssimo durante 40 horas. A Igreja acabou por tomar esta prática e aplicá-la nestes dias anteriores à quarta-feira de cinzas. Nós não vamos expor o Santíssimo 40 horas, mas vamos ter na segunda e na terça uma hora santa de reparação por estes crimes. Eu acho que neste tempo de Quaresma que começa, em que todos nós
Devemos pensar já em algum propósito na oração, em que vamos rezar, vamos mais ou melhor. Propósito de mortificação, no sentido em que vamos realmente ter um alvo para corrigirmos nos nossos defeitos, para aplicar algum tipo de sacrifício. Digamos, também é bom ter sempre esta ideia de reparação. É insistente este pedido em Fátima. Fátima pode reduzir-se realmente a esta imagem da reparação. O anjo convida ao sacrifício e à oração em acto de reparação pelos pecados com que Deus é ofendido. No mês de junho, as 3 crianças vão ver nesta luz imensa que a Senhora lhes comunica, vão ver o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. Os primeiros sábados são dias de reparação. E os pastorinhos, e em particular Francisco, ficam surpreendidos pela tristeza de Deus e pela tristeza de Nossa Senhora. E o desejo de consolar a Deus surge realmente como uma vocação. Deus está tão triste por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria. Este deveria ser o nosso pensamento nesta quaresma que vai começar. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria. Então é pedir a Nossa Senhora que imprima em nossa alma este desejo de consolar a Deus, de rogar pelas almas que tanto necessitam de Deus para evitar o inferno. O que faz o católico através da sua oração, do seu sacrifício durante o tempo de quaresma? Olha, quando eu convido alguém no restaurante, sou eu que pago pelo outro. O outro não tem que pagar, não, já pagou o outro, não tenho nenhum cargo em justiça, porque já há alguém que pagou por mim. Aqui é o que nós fazemos. Nós estamos a pagar, através das nossas orações, dos nossos sacrifícios, estamos a pagar a dívida pelos outros. Os outros ficam livres, de alguma maneira, porque há alguém que se preocupe por eles. Este é o desejo, neste conceito de reparação. Estamos a pagar nós a dívida dos outros. E o fazemos com gosto. Porque estamos a praticar realmente a misericórdia, a compaixão, a caridade. Esta caridade que São Paulo desenvolveu com tanta precisão na epístola que lemos. Então, pedir a Nossa Senhora, agora que vamos começar a quaresma, primeiro, propósitos bem concretos, bem fáceis, mas que vou cumprir durante 40 dias, imitando o Nosso Senhor, que vai para o deserto 40 dias para rezar e fazer penitência. Segundo lugar, temos de incluir sempre esta ideia de reparação. Sacrificai-vos pelos pecadores. Dizei muitas vezes, em especial, sempre que fizerdes algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.